Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um plantão Star Trek Retrô Nova News. É isso aí, gente, estou aqui fazendo alguns plantões retrô de Star Trek, lembrando que isso aqui é um plantão onde eu dou ficha técnica e alguns detalhes do episódio sem spoilers, por mais que o filme seja bem antiguinho, tudo bem? Spoiler, curiosidades, detalhes e outras coisas ficam pro Nova News que eu faço com o Luiz, mas desse filme ainda não tem, então fica aqui, aguarda no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui na Nova Frota, fica ligado em tudo que a gente tá fazendo, para quando a gente for fazer o review desse filme que é Star Trek Generations, porque hoje, no dia 18 de novembro de 2024, faz 30 anos do lançamento nos Estados Unidos do filme que juntou a série original e a nova geração, ou pelo menos era isso que o filme pretendia. Gente, quem dirigiu esse filme foi o David Carson. O David Carson, ele que dirigiu alguns episódios da nova geração, né, incluindo Yesterday Enterprise, e alguns episódios lá de Deep Space Nine, incluindo o Emissário, tudo bem? Então não é como se ele tivesse dirigido demais, mas o Rick Berman, produtor da franquia, e esse foi o primeiro filme que foi produzido pelo Rick Berman, de Jornada nas Estrelas, tá? Tinha muita confiança no Carson, tanto que ele dirigiu o Emissário. Então o Carson volta aqui para dirigir o filme Generations, sétimo filme para o cinema de Star Trek. Gente, o filme tem 1 hora e 58 minutos completos aí de produção, tudo bem? Ele tá com uma nota 6.6 no IMDb no momento dessa gravação. Já no Rotten Tomatoes as notas são ainda piores, 48% da crítica e 57% do público. Então podemos falar que esse é um filme que não super agradou. Ele tem até, tá, 2 indicações aí para o Hugo, se eu não me engano, não, uma indicação para o Hugo e 2 indicações para o Saturn Awards, tudo bem? Mas ele também tem uma indicação para o Razzie, que foi uma indicação feita para a atuação do William Shatner, que eu acho extremamente injusta, porque para mim o Shatner está entregando um Kirk maravilhoso e muito gostoso de ver em tela, relaxado, descontraído e divertido. Aliás, para quem gosta de curiosidade, essa é a única vez na franquia que a gente vai ver o William Shatner sem estar ao lado de Leonard Nimoy. Essa é a única vez. Leonard Nimoy, como Spock, teve em outros episódios e outras vezes sem o Shatner, mas o Shatner, essa é a única aparição dele na franquia que o Leonard Nimoy não está no episódio, tudo bem? Então vamos lá. Gente, quem escreveu esse filme foi o Ronald D. Moore e o Brannon Braga, 2 dos mais confiáveis escritores aí da nova geração e que arcariam aí em ótimas carreiras vindouras. Também o Rick Berman, produtor que eu já falei, também tem crédito aí na escrita desse episódio, mas a gente sabe que foi a dupla de Moore e Braga que escreveram esse, assim como eles fizeram lá no final da nova geração. Se vocês quiserem saber em número de produção, contando todos os filmes, episódios, série animada e tal, esse seria o número 338 de produção de Star Trek, feito lá, tá, até 1994. Em Universe, esse filme tem 2 momentos. O momento que a gente tem a Enterprise B, o momento série clássica, em Universe está se passando no ano de 2293, enquanto no momento Enterprise D, o momento nova geração, está se passando em 2371. Ou melhor, esse filme se passa alguns meses após o final da série clássica nos cinemas, que seria o Star Trek 6, então alguns meses depois do acontecimento de Star Trek 6 e alguns meses depois do acontecimento de All Good Things, que é o final da nova geração. Então esse é o momento. Interessante aqui, como eu já falei, esse filme foi ao ar no final de 94 e ele em canon, certo? Cronologicamente, ele se passa depois, tá, do primeiro episódio de Voyager, Caretaker, que apesar de ter ido ao ar em 16 de janeiro de 1995, o Caretaker se passa algumas semanas antes do Generations ocorrer, se você colocar tudo na ordem cronológica. Então, Generations foi no ar antes, porque é lançamento de cinema, mas cronologicamente, Generations se passaria depois do Caretaker, piloto de Star Trek Voyager.
Aliás, os símbolos que você vê são atualizados lá, usado pelo pessoal da nova geração, são atualizados exatamente porque esses são os símbolos que estavam sendo usados em Voyager e na terceira temporada de Deep Space Nine para mostrar o momento cronológico que tudo está se passando, por isso que eles não estão usando lá o símbolo com a barriguinha de tartaruga, como eles chamam, casco de tartaruga, que é o símbolo da nova geração mais famoso, e eles estão usando um mix de uniformes entre nova geração, Deep Space Nine e Voyager também para mostrar o momento que está se passando a parte nova geração ali para quem não estava super acompanhando os filmes, mas para ter uma ideia de onde está o que aqui nessa história. Gente, no elenco o filme é estrelado por Patrick Stewart e William Shatner. Claro que a parte nova geração é muito maior, mas os dois são estrelas e junto com eles Jonathan Frakes como comandante Riker. Então essas são as três pessoas que estrelam o filme. Agora, co-estrelas a gente vai ter várias. A gente vai ter o Brent Spiner como Data, a gente vai ter a Marina Sirtis, a gente vai ter a Gates McFadden, a gente vai ter o Michael Dorn como Worf, tudo bem? A gente vai ter o LeVar Burton como George LaForge, a gente ainda vai ter como co-estrelas, de acordo com a lista, o James Doohan como Capitão Scott e o Walter Koenig como Comandante Chekhov. Então esses seriam as co-estrelas, e também temos a estrela convidada do Malcolm McDowell como o El-Auriano Dr. Tolian Soron. Aliás, Malcolm McDowell, que é mais famoso por ter feito Laranja Mecânica e outras coisas, H.G. Wells, é um ótimo ator, e ele entrou no papel exatamente porque quando falaram que ele iria matar o Capitão Kirk, ele entrou na brincadeira desse filme. Tudo bem? Mas não é o único do elenco, gente. A gente vai ter o Alan Hook como o Capitão Herman. Alan Hook, que é mais famoso lá por Curtindo a Vida Doidado, não é mesmo? Temos também a Jacqueline Kim como a Demora Sula, Oferece Demora Sula, a filha, certo, do Hikaru Sulu, que apesar dele não estar no filme, ela está, como o Kirk falou, não há uma Enterprise sem um Sulu no leme. A gente também vai ter a Patty voltando como a enfermeira Ogawa nesse filme. A Whoopi, claro, a Whoopi Goldberg fazendo a Gaina, aliás, fantástica de Gaina, como sempre, tá? E também vamos ter a Barbara Marsh e a Gwyneth Walsh voltando como as irmãs Lursa e Betor Duras, as irmãs Duras, e é claro, a Majel Beth Roddenberry como os computadores do tipo da Federação, pessoal. Então, no plot, certo, tá? No episódio, a gente vai ter a ligação. Na parte, a gente vai ter o Kirk, certo? Já após da sua aposentadoria da Enterprise, já meio perdido, procurando o que fazer. Ele vai na nave, na viagem de inauguração da nova nave capitânia da Frota Estelar, a Enterprise B, capitaneada pelo Capitão Herman, só que uma emergência com a Laku e os El-Aurianos, que estavam fugindo de um ataque Borg lá no sistema deles, vindo para a Federação. A Enterprise B é obrigada a chegar no final. O Kirk acaba assumindo o controle, mas ele salva a nave, certo? E acaba sendo tragado por uma dimensão paralela, mas é dado como morto para o resto do universo. Nota interessante é nesse ponto que começaria a famosa Era Perdida de Jornada nas Estrelas. Agora, na parte nova geração, após de anos em serviço, agora a tripulação do Picard está prestes a promover o tenente-comandante Worf, certo? De tenente para tenente-comandante, desculpa, certo? O tenente Worf para tenente-comandante, certo? Numa cerimônia, quando eles recebem o chamado da estação de Amargosa. O chamado tem lá o Dr. Tolian Soron, que estava na Enterprise B na missão do Kirk. Então, o Dr. Tolian Soron acaba sendo resgatado por um ataque possivelmente romulano na estação de Amargosa. Porém, o Capitão Picard também está passando por uma crise ao descobrir um drama, certo? Uma tragédia dentro da sua família que teria acontecido na Terra, no seu vinhedo. Os dois capitães, certo? Passando por uma crise muito parecida e existencial. Agora, o Dr. Tolian Soron, na verdade, estava desviando o caminho de estrelas para fazer com que uma faixa energética, que é a porta de entrada para uma dimensão paralela, o Nexus, fosse desviada para ele conseguir ir e voltar para essa dimensão paralela. Só que isso pode ameaçar o Sol de Veridiana. O Capitão Picard tenta impedi-lo, mas acaba sendo levado para o Nexus. Agora, Kirk e Picard juntos no Nexus têm que colocar suas diferenças de lado e juntos salvar as milhões de vidas do sistema de Veridiana do Dr. Tolian Soron.
Gente, basicamente é isso. Acredito que eu não esqueci nada. Olha aqui o meu pad certo de informações. Acredito que eu não esqueci nada. É isso, gente. Então, por favor, curte, comenta, compartilha, fala pra mim o que você acha desse filme, porque eu sei que não é o melhor filme, mas pra mim é um filme queridíssimo no coração. E é isso aí. Falou, galera!